Este é o momento mais aguardado da noite. Temos aqui um convidado muito especial. Quem tinha bebeu discursos preparados, 13º a nível mundial. Ricardo Cabete, discursar com impacto. Discursar com impacto, Ricardo Cabete. Eu era fofinho, não era? Eu tinha dois principais medos à medida que fui crescendo. O medo de falar em público e o medo de cantar em público. E quando nós não lidamos com o medo, ele não vai, ele não desaparece. Ele cresce cada vez mais. Então só aos 22 anos é que uma amiga convidou-me para ir a um karaoke e eu disse, eu vou ao karaoke, mas não vou para cantar, ok? Mas às vezes nós precisamos daquele pequeno empurrão. Ela não me empurrou fisicamente, mas insistiu tanto que eu decidi dar aquele primeiro passo, que mudou completamente a minha vida. Eu ia tão nervoso para o palco que as minhas pernas tremiam literalmente e o animador do karaoke, em vez de pôr a música que eu ia cantar, que era o Mentira de João Pedro Paes, colocou uma música de striptease. Depois lá colocou a música e naquela noite eu cantei 3 músicas, gostei tanto. E no mesmo ano, eu tornei-me vocalista de uma banda rock, que ainda sou, aqui somos nós no Superbox Super Rock, a atuar com os Black Eyed Peas e outras bandas que atuaram nesse dia. E foi realmente, mudou completamente a minha vida, porque neste momento, falar em público é a minha profissão e cantar em público é o meu hobby. E mudou completamente. Então, aquilo que nós vamos falar aqui hoje são 7 técnicas para discursar com impacto. E a primeira técnica é como é que nós podemos gerir o nervosismo. Eu tenho 2 notícias para vocês, uma má e outra boa. A má é que não é aqui em 2 minutos que vocês vão aprender como é que vão lidar com esse medo. Porque muitas vezes tem a ver com as crenças que nós já falámos aqui hoje e são crenças que estão enraizadas, portanto não é fácil, é preciso trabalhar esse lado da gestão emocional. A boa notícia é que existem estratégias rápidas para nós aplicarmos e é isso que vamos falar aqui. Então, nós vamos falar de Power Poses. Power Poses são posturas poderosas que nós podemos aplicar. Eu quando vou falar, por exemplo há pouco cheguei mais cedo, fui à casa de banho fazer as Power Poses para me dar mais força, mais confiança. Porque apesar de eu ter bastante experiência, eu também fico nervoso e fico ansioso. Aliás, estavam-me a dizer ali há pouco, estás um bocadinho ansioso. Eu estou, mas preciso dessa ansiedade para me concentrar. Okay? Então, aquilo que eu vos vou pedir é que se levantem todos, por favor. E vamos agora todos fazer aqui algumas Power Poses. Apenas 2. A primeira é a Power Pose do vencedor. Sim, lá em cima. E a segunda é essa do super-herói. Okay? Não sei se repararam quando o Ronaldo marcou aquele golo, quando ele chegou à linha, ele fez esta posição, okay? De poder. Se nós fizermos isto durante 2 minutos, okay? 2 minutos, vai ter um grande impacto na nossa confiança. Podem se sentar, obrigado. E agora vocês perguntam o que é que a ciência, o que é que os estudos científicos dizem sobre as Power Poses? Existem inúmeros estudos científicos que dizem que as Power Poses funcionam. E existem inúmeros estudos científicos que dizem que as Power Poses não funcionam. Então como é que ficamos? Eu experimento na prática e em mim funciona. Portanto, aquilo que eu vos digo, experimentem. Okay? Porque em quase tudo existem estudos científicos a dizer que sim e que não. Então na alimentação são bastantes. Segunda técnica, como estruturar o discurso. Não existe grande... Eu acho que a técnica de estruturar o discurso é a estrutura e o discurso, que na maior parte das vezes não estruturamos sequer. Portanto, se fizerem algum tipo de estrutura, já é bom. Então, existem muitas formas. A mais normal, digamos assim, introdução, corpo e conclusão. O tempo que devemos aplicar será mais ou menos 10%, 80%, 10%. E o que é que devemos falar em cada uma das partes? Na introdução, nós devemos dizer o que é que vou falar. Aliás, já falámos aqui, a tal regra, não é? O que é que eu vou dizer, depois digo, e depois digo o que é que acabei de dizer.
É uma boa forma. Então, o que é que eu vou falar? Qual é o problema? Qual é a pergunta que eu vou responder durante a apresentação? Na apresentação, técnicas, soluções, os temas, os produtos, os benefícios, seja o que for, vamos apresentar aquilo que temos para apresentar. E na conclusão, fazemos o resumo, o que é que falámos, plano de ação e próximo passo. E vocês agora perguntam, ok, então mas isto é uma conferência, falar em público, discursar, para tudo. Vocês estão numa reunião de trabalho, numa apresentação de trabalho, vocês vão falar um minuto, estruturem. Num minuto, estruturem a vossa apresentação, vai ter muito mais impacto, vai ser muito mais claro. Serve para tudo. Sempre que vocês estiverem a falar e querem passar uma mensagem, façam a estrutura. O início deve ser forte. Okay? Eu, por exemplo, quando iniciei esta apresentação, eu coloquei a foto do bebê e muitos, antes de eu falar, já havia curiosidade, já havia emoção. Será que é ele? Será que não é? E depois, ninguém estava à espera que eu dissesse, eu era fofinho, não é? Ou seja, há ali uma surpresa, há ali um efeito e provoca emoção. No corpo, dividirmos em 3, 5, 7 tópicos, okay? Não mais do que 7. Neste caso, eu tenho as 7 técnicas, por exemplo, portanto está bem organizado pelas técnicas. E a conclusão deve ter uma mensagem forte. E apenas uma mensagem. Muitas vezes a mensagem não é clara, porque nós temos 2, 3, 4 mensagens e passamos várias mensagens. Quando nós comunicamos, nós temos uma mensagem e queremos que chegue ao outro lado a mensagem que nós queremos que chegue. Quando nós não colocamos dentro de uma estrutura, de uma proteção, nós enviamos a mensagem e ela pode-se partir e dissipar no caminho. E aquilo que a estrutura serve para proteger a nossa mensagem, para que aquilo que as pessoas ouvem do outro lado é exatamente aquilo que nós queremos passar. Uma boa técnica para percebermos se estamos a comunicar bem é, no final da nossa apresentação, nós perguntamos a 3 pessoas diferentes o que é que eu quis comunicar. Se as 3 disserem 3 coisas diferentes, então não é claro. Nós temos que mudar alguma coisa. Tem que ser mais claro. E o final, existe uma regra na música, na banda, por exemplo, que é, num concerto, começa com a tua segunda melhor música e acaba com a tua melhor música. Começa forte e acaba ainda mais forte. Okay? A terceira técnica é utilizar histórias e metáforas. Já falámos aqui e é muito falado nos Toastmasters, porque é isso que nós fazemos, é contar histórias. Se a história for pessoal, como a história que eu contei no início, tem mais impacto. E metáforas? Porquê é que contar metáforas tem impacto? Porque é muito mais fácil de explicar determinados conceitos através de uma metáfora. Por exemplo, quando estamos a falar em público, aquilo que nós queremos é aproximar-nos da audiência, é criarmos empatia com a audiência. Se nós nos afastamos da audiência, nós estamos é uma frieza que existe entre a audiência e o orador. Quando nós nos aproximamos da audiência em termos de empatia e criamos essa ligação, aquilo que vai acontecer é que nós vamos criar esse calor humano, essa empatia, esse fogo. E é esse fogo que nós temos que encontrar e precisamos de encontrar, o fogo das pessoas, da audiência, e o nosso fogo, para nos soltarmos e não termos medo, mas está do ridículo, como falámos há pouco. Então, estas 7 técnicas é como se tivéssemos 2 pedras e pegamos nas pedras e cada vez que aplicamos uma técnica, nós estamos a tentar criar uma faísca. Fazemos uma power pose para irmos mais confiantes, estamos a criar uma faísca. Estamos a fazer uma estrutura, estamos a criar uma faísca. E quanto mais faíscas nós fizermos, maior é a probabilidade de nos aproximarmos da audiência e criarmos esse fogo. Okay? E as metáforas são muito poderosas. Aliás, como utilizei agora esta metáfora, serve exatamente para isso, para explicar o conceito e para haver uma visualização. Despertar emoções. Discursar com impacto é o título desta apresentação. O que é ter impacto? Nós já percebemos que ser claro tem muito a ver com a estrutura. Se tivermos uma boa estrutura e não divagarmos, digamos assim, houve algumas pessoas que colocaram no inquérito, desde já agradeço a todos os que me enviaram o inquérito, que eu enviei para vocês, e muitas pessoas que acabam por divagar, não é claro. Quando há uma estrutura, a parte da clareza da comunicação já fica bastante mais clara, faça a redundância. Mas o que é o impacto? O impacto, nós só conseguimos ter uma apresentação com impacto quando existe emoção.
Sem emoção não há impacto. E a emoção é através de histórias pessoais e cria essa emoção. Através do humor, através da curiosidade, da alegria, da tristeza. Quando existe emoção, nós conseguimos realmente criar esse impacto. Como é que nós podemos despertar essas emoções? Quem é que se lembra aquilo que estava a fazer no 11 de setembro? Quando viram aquilo que aconteceu no 11 de setembro? Ok. E o que é que fizeram no dia 11 de setembro de 2017? A diferença é a emoção, que num lado estava e no outro não estava. Mas se vocês tivessem um filho nesse dia, ou se tivessem casado nesse dia, ou se tivessem uma experiência muito boa ou muito má, lembravam-se exatamente. Quando existe emoção, tudo o que acontece à volta desse evento fica gravado. Então, quando falamos em público, quando temos uma apresentação, uma reunião no trabalho, se nós conseguirmos colocar emoção, aquilo que nós dizemos vai ficar gravado na cabeça da nossa audiência, na memória. E é isso que nós precisamos. Não é por acaso quando nós tínhamos aquele professor que era uma seca, não é? Aquilo que nós dizíamos aí, pá, não aprendo nada, aquilo é uma seca. E depois tínhamos aquele professor que contava a mesma matéria, mas com histórias, com metáforas e de uma forma criativa e original, e vocês, afinal, até gostavam daquela matéria. A emoção faz a diferença, a emoção é que faz o impacto. Envolver a audiência, que é a técnica número 5. Como é que nós podemos envolver a audiência? De muitas formas. Uma delas é interagindo. Quando eu pedi para vocês se levantarem e fazermos todas as power poses, para além de estarmos todos a fazer o mesmo movimento que gera empatia, há essa interação, há emoção. Mas vou-vos dar aqui outra dica para envolver a audiência. Existem muitas, mas vou-vos dar aqui uma específica. Eu enviei um inquérito e eu sei que cerca de 2/3 das pessoas que responderam ao inquérito, portanto, 2/3 das pessoas que estão aqui, têm problemas com o nervosismo antes de falar em público, com a ansiedade, com o stress. Então eu sei que 2/3 das pessoas que estão aqui, quando eu estava a falar de nervosismo, estavam atentas. Okay? Porque já me disseram, eu tenho esse problema e eu estava a dar uma solução. Okay? Uma técnica. Mas depois há 1/3 que se calhar não tem problema. Então se calhar foi ao Facebook ver a bicicleta do Ronaldo. Okay? Então como é que eu posso trazer essas pessoas que já não têm aquela dificuldade? Porque eu não posso chegar a todos ao mesmo tempo, não é? Então eu posso valorizar essas pessoas. Se eles não têm esse problema, aquilo que eu posso fazer é, então, como é que vocês fazem? Tragam-nos para dentro da formação. Como é que podem ajudar? Sejam humildes. É muito importante um orador, ou todos nós na vida, sermos humildes e percebermos que há outras pessoas que sabem mais do que nós, ou que têm experiências diferentes e que podem trazer algo de novo para a formação, ou para a reunião, ou para a apresentação. Então, valorizem todas as pessoas e interajam com elas e tragam-nas para dentro, ok? Então, envolver a audiência é muito importante. Estas 5 técnicas que eu vos falei têm pouco ou nenhum impacto se não aplicarmos a próxima técnica. A próxima técnica é, sem dúvida, a mais importante de todas. E neste momento, aquilo que eu estou a fazer é utilizar uma técnica para suscitar a vossa curiosidade. Okay? E quando eu suscito a vossa curiosidade, mais uma vez, existe emoção. Eu podia simplesmente falar agora da próxima técnica e estaria bem na mesma. Mas eu não teria... A vossa atenção é completamente diferente. Quando eu digo a próxima é a mais importante, e de repente, espera aí, esta é que é. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aquilo que eu vos tenho falado aqui, de falar em público, é, no fundo, o que eu estava a ensinar era lançar os dardos para um determinado alvo. Então, as 5 técnicas que eu vos falei era como colocar a mão, como colocar as pernas, qual é o melhor ângulo para conseguirmos atingir o alvo. E esta próxima técnica o que vai fazer é retirar a venda que nós temos nos olhos. Porque ela vai-nos dizer onde é que está o alvo. Porque nós já temos a técnica toda e agora sabemos onde é que está o alvo e podemos lançar. Conhecer a audiência e personalizar a apresentação. Eu enviei um inquérito para vocês. E baseado nesse inquérito, com as vossas respostas, é que eu fiz esta apresentação. Ou seja, eu nunca tinha feito esta apresentação. É completamente personalizada, apenas
para este evento. E sempre que eu faço uma nova formação, eu envio um inquérito para personalizar para as pessoas que estão à minha frente. Porque cada um de nós é único. Nós gostamos de nos sentir únicos. Se de repente nós fazemos igual para todos, nós não vamos conseguir criar essa empatia. Okay? A minha primeira ideia, por exemplo, venho aqui ao Clube Toastmasters, falar de discursar com impacto, eu pensei assim, ok, então se calhar vou lá dar dicas sobre como ganhar um concurso na Europa. Então vou dar dicas sobre como ganhar um concurso na Europa. Se calhar é isso que vou lá fazer. Depois enviei o inquérito e 5% ou menos das pessoas estavam interessadas em dicas para o concurso. Então agora imaginam que eu agora, nestes 15 minutos que já devem ter passado, eu estava a falar de dicas de concurso e vocês assim, não quero ganhar concurso nenhum, eu só quero falar lá no meu trabalho, numa apresentação, numa reunião, numa conferência. Foi aquilo que vocês responderam mais. Então, isso faz toda a diferença. Nós podemos ter as técnicas todas, mas estamos a falar de um assunto, de um tema que não interessa à audiência, então não vamos ter impacto. Até podemos ser muito claros naquilo que estamos a dizer, mas se não interessa à audiência, não há impacto, não há emoção. E a sétima serve para tudo, não é? Treinar, 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 treinar. Perguntar aqui ao Paulo quanto tempo é que tem? Sim, 16. Tem 16? Faltam 4. Obrigado. Então nós precisamos de treinar porque falar em público também se treina. E nós podemos escolher quem é que nós somos. Se somos a pessoa que realmente treina e vai para a frente e quer melhorar, ou se somos aquele que realmente fica parado. Nós temos uma excelente oportunidade para podermos treinar aqui no clube do PMI, e muito bem liderado pelo Luís Branco, e muito obrigado desde já pelo convite também. E todas as semanas vocês podem praticar, como viram aqui, discursos preparados, discursos de improviso, discursos, aquilo que entenderem. Porque muitas vezes é difícil nós testarmos e sermos originais e errarmos na apresentação do trabalho ou reunião do trabalho, não é? Mas nós podemos preparar e testar isso aqui, porque aqui ninguém nos vai julgar. Vocês podem preparar, testarem realmente preparados para aplicarem no dia a dia, na vida real, digamos assim. Antes de terminar, aquilo que eu quero passar para vocês é a minha mensagem, a mensagem que quero que vocês retenham. É que quando nós falamos para uma audiência, nós precisamos de encontrar o nosso fogo, a nossa motivação para nos conseguirmos soltar aqui em cima. Porque desse lado estão pessoas que têm o mesmo medo que nós quando estamos aqui em cima. Nós temos medo que os outros nos julguem, mas os outros têm o mesmo medo. E portanto, se nós admitirmos e mostrarmos a nossa vulnerabilidade, que somos seres humanos e que erramos, e nós temos medo disso, mostrar a nossa vulnerabilidade, mas é ao contrário. Quando nós mostramos que nós somos seres humanos, nós conseguimos mais empatia com a audiência. É exatamente ao contrário. Quando nós mostramos que não somos sempre fortes e às vezes erramos, às vezes somos fracos também, às vezes choramos também, é quando nós conseguimos ligar melhor com a audiência. Porquê? Porque nós todos somos seres humanos, todos somos assim. E portanto, aquela ideia de eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ir para ali e mostrar que sou perfeito, muito bem, existe realmente essa pressão da sociedade muitas vezes, mas nós temos que fazer o nosso papel e conseguir mudar isso. Então, cada uma destas técnicas não serve para nada se não as aplicarmos, obviamente. Então temos que treinar, 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 treinar. Quando nós pegamos nas nossas pedras e vamos praticar as power poses e vamos para a próxima apresentação mais confiantes, nós estamos a criar uma faísca e damos um passo em frente. Quando nós envolvemos a audiência, nós estamos a criar outra faísca e damos um passo em frente. E estamos cada vez mais próximos da audiência. O nosso objetivo é criar aquele fogo, a empatia, o fogo que nos vai permitir passar a nossa mensagem de uma forma clara. Então, quando nós nos aproximamos e fazemos uma personalização daquilo que nós queremos apresentar e conhecemos a audiência, nós criamos uma faísca. E quando nós treinamos, aquilo que acontece é que nós conseguimos criar o fogo
que nós queríamos.